avançando então para a quarta-feira, vamos então considerar a lição que tem como título A Janela Perdida. E o autor começa dizendo que o amor eterno de Deus é sempre imerecido. No entanto, nós temos a prerrogativa de aceitá-lo ou rejeitá-lo, de recebê-lo ou recusá-lo. Nosso amor por Deus sempre é uma resposta ao que já recebemos. Sempre é uma reação à iniciativa de Deus, antes mesmo de nós pensarmos ou pedirmos. O autor vai introduzir agora um texto até longo, vários versos, da primeira carta de João, capítulo 4, os versos 7 a 20. E eu quero aqui, então, lembrar, porque o autor também sugere na pergunta 5, que nós façamos dois destaques desses versos, o verso 7 e o verso 19. O 7 diz assim: o amor procede de Deus. Essa frase nos interessa. Lembrando, o amor procede de Deus. Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta é uma realidade espiritual que sempre que nós estamos fazendo alguma coisa no ambiente espiritual, esta atitude nossa é sempre uma resposta. É sempre uma reação ao que Deus já fez e ao que Deus continua fazendo para nos alcançar. O amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Essa frase é importantíssima. Se Ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. A iniciativa jamais seria tomada por nós. Embora Deus nos tenha criado com a capacidade de amar e ser amados, Ele próprio é a base e a fonte de todo amor. Mas nós temos a escolha, aceitar esse amor e depois refleti-lo em nossa vida ou rejeitar. E agora então, para ilustrar essa compreensão, é introduzida a parábola que aparece ali no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35. Vamos lembrar então, a parábola, havia um servo que devia uma enorme soma a um credor, e este valor equivalia a 10.000 talentos. Eu gostei muito dessa explicação que o autor deu. 10.000 talentos, vamos entender o que significava isso. Um talento equivalia a cerca de 6.000 denários, ou seja, 6.000 vezes o valor que um trabalhador comum ganhava em um dia, ou seja, 6.000 dias de trabalho para formar um talento. Muito bem, se um trabalhador precisaria 6.000 dias para juntar um talento, considerando o ano 365 dias, mais os dias de folga, ou 360 dias, que era a cultura local da época, tirando os dias de folga, vamos imaginar que ele conseguisse trabalhar em um ano 300 dias. Trabalhando 300 dias, significa que ele levaria 20 anos para juntar um talento. Em se tratando de 10.000 talentos, um trabalhador simples, na média, ele precisaria de 200.000 anos para pagar uma dívida de 10.000 talentos. Ou seja, não conseguiria pagar. Mesmo assim, aquele senhor, aquele credor, ele perdoou o seu servo. Mas o que aconteceu? Saindo dali, esse servo que havia sido perdoado de uma dívida que ele só conseguia pagar se trabalhasse 200.000 anos, uma dívida de 10.000 talentos, ele se recusou a perdoar uma dívida muito menor, uma dívida de apenas 100 denários, ou seja, o equivalente a 100 dias de trabalho. Olha a extensão, né? Ele foi perdoado por uma dívida que ele precisaria de 200.000 anos para conseguir o valor, e recusou o seu perdão a uma pessoa que lhe devia apenas 100 denários, ou seja, a alguém que com 100 dias de trabalho pagaria essa dívida. O servo, dessa maneira, ele coloca o seu
o servo perdoado coloca o seu devedor na prisão, e as pessoas perceberam isso, deram conta ao Senhor e disseram: mas o que você fez? Olha, a dívida que eu te perdoei, você não usou de misericórdia, por que você não perdoou uma dívida tão menor? O seu servo, o seu credor, o seu devedor, diante daquilo que eu perdoei para você. Embora a compaixão e a misericórdia de Deus nunca se esgotem, olha que interessante isso, nós podemos rejeitar e até mesmo perder o acesso aos benefícios dessa dádiva, dependendo das nossas atitudes e das nossas respostas. Dessa maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.